E aí, pessoal, como é que estão hoje aí nessa sexta-feira, né? Sexta é dia D, então, diquinha de filme, né? E esse filme é um filme que eu guardo lá no meu coração de muitos anos, e vocês vão dizer, meu Deus, nesse filme violento você guarda do lado do seu coração? Sim, eu guardo esse filme violento do lado do meu coração. Porque é o Clube da Luta, né? Mas é porque eu lembro que na época que lançaram esse filme, é, o que ficou evidente na época existia, ainda existe bastante, mas existia bastante essa perseguição, caça às bruxas em relação à violência, né? Ah, violência causada por jogo, a violência causada por filme e tudo mais, barari barará. E aí, o Clube da Luta entrou nessa onda aí. Eu lembro que sendo fantástico. Ah, este filme violentíssimo e tal. E realmente, ele é violento. Não assista se você tem estômago fraco. Spoiler alert, já vou largar aqui, né, os spoilers alerts, porque eu vou começar a dar um monte de spoiler do enredo. Mas ele é um filme muito violento mesmo. Tem uma parte que a cabeça de um tá estourada assim atrás e tal. Então é um negócio que não é tão tranquilo assim de se assistir. Mas não é por isso que o filme brilha, não é só por isso que o filme brilha, né? Na minha opinião, primeiro, acho que vou contar um pouquinho primeiro porque que ele tem um lugar especial no meu coração. Porque eu lembro que eu estava começando lá na psicologia. E lá tinha um amigo, uma pessoa lá que depois virou um grande amigo meu. E ele era um cara que ele gostava demais de Clube da Luta, né? E aí ele vinha com a camiseta e eu tava meio sozinho lá. E era só eu e ele, mais uns dois, três perdido de menino. O resto era tudo menina, porque era psicologia. E aí, quando ele tava nos trotes, nas coisas, e daí quando ele apareceu com a camiseta, eu só larguei o Clube da Luta lá, Tyler, me larguei um negócio assim pra ele, e ele, né, mandou de volta, e sendo um cara bacana do jeito que ele era, a gente fez uma amizade muito legal, assim. E então eu gosto muito do filme até hoje por causa disso, porque pra mim ele era o Tyler, né? Eu chamava ele de Tyler. E daí então. Mas o filme não é por isso, ele não é raso, né? Não é só um filme bobinho, ele é um filme profundo, ele é denso. Ele fala de um monte de coisa. Ele vai falar pra gente da psicologia, ele fala. E aí, de novo, vou reforçar spoiler alert. Se você não viu o filme, desliga agora, por gentileza, vai lá assistir, depois tu volta. Porque agora eu vou dar o maior spoiler do filme, tá? Fala de esquizofrenia, né? Fala na verdade, não necessariamente esquizofrenia, mas vai falar de alucinações e delírios também. Então é um filme que pra psicologia já dá um gás, assim, porque se tu gosta desse tema da psicologia, tu vai gostar muito do filme, porque ele vai falar com muita riqueza de detalhes ali o que seria uma alucinação. A característica principal da alucinação e do delírio, né, especialmente do delírio, mas é tu acreditar que aquilo é verdade. É tu acredita, tu não tem dúvidas que aquilo é verdade. Se tu tá em dúvida de que algo é verdade, tu não está alucinando e não está delirando. Então, ali, durante todo o filme, o personagem principal, ele tá alucinando, até que no final fica revelado que ele estava, né? Essa parte é muito interessante. A outra coisa que fala que é bem legal nesse filme é sobre idealização. E aí entra uma parte importante de nós seres humanos, porque a gente idealiza muito. Porque o que seria então o alter ego do personagem principal, se não uma idealização do que ele imagina ser de homem. Então fala muito um pouco sobre essa identidade masculina, porque o personagem principal ali, eu falo personagem principal porque nunca fica claro, e essa é outra coisa bem legal do filme, o nome, não se diferenciam os nomes. Então o Tyler Durden, que é o personagem principal, ele é tanto, de novo, esse é o spoiler grande, ele é tanto o Edward Norton quanto o Brad Pitt. E eles ficam trocando durante o filme. Então, o que seria o Brad Pitt? Seria a idealização do que seria o homem para o Tyler Durden. Porque se tu olha, ele começa e ele seria... A gente poderia descrever ele como alguém patético, né? Na falta de uma melhor expressão. Ele é uma pessoa que ele tem um trabalho que não é muito empolgante, ele faz uma coisa lá de seguros, então é uma coisa que, né, ele não é uma coisa muito máscula, enfim. Ele viaja muito por causa desse trabalho, ele não é casado, não tem filhos, não...
Então a vida dele é tão vazia que a única coisa que ele consegue fazer para preencher ela é comprar. E aí entra outra coisa bem legal desse filme, que é essa crítica, meio que crítica à sociedade principalmente capitalista. O filme meio que é uma declaração contra, né, o capitalismo, e ele fala muito sobre isso, sobre como o Tyler Durden, né, o Edward Norton, se sente tão vazio que a única coisa que ele faz é comprar para preencher. E aí essa compra que ele faz, ela é muito fugaz. Ele compra, recebe, coloca lá um monte de coisa na casa dele, essas coisas suprem uma certa demanda dele ali, que se vai logo que ele recebe a coisa e ele volta a comprar. E aí ele tem insônia, porque, de novo, ele está tentando cobrir, preencher esses vazios da vida dele com coisas que não vão preencher. Então, fica muito essa crise existencial dele. E ele é carente de afeto também, então ele vai em busca de grupos de autoajuda para sentir um pouco desse afeto, mas por outro lado, ele é um cara que ele não se permite aprofundar relações. E aí ele até tem uma coisa que ele fala, né, que ele tem amigos de avião, se eu não me engano é isso que ele diz, amigos de avião. Ele tem só amigos que ele encontra na hora que ele tá indo e voltando dessas viagens, mas que depois que ele vai embora, nunca mais vai ver. Por quê? Porque isso é tranquilo. Então, meio que também faz essa crítica social ao modo como a gente se relaciona com coisas e pessoas, porque elas são temporárias. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre como tudo na vida dele é descartável, né? Até os amigos. Então, de novo, outra coisa bem profunda do filme. Então, o filme ele não é só a violência que o pessoal alardeou na época, infelizmente. Ele pegou essa onda da crítica ser um filme vazio, ruim, de violência, que só vai propagar violência. E aí, muitos não viram por conta disso. E hoje, se tu for olhar, tu vai ver que ele é um filme muito mais profundo que isso. E tanto que, né, ele tem essa relação com a parte de consumo que eu fiz o vídeo da segunda-feira, né? Então é um filme bem bacana, ele é bacana não só pelo conteúdo em si, é um filme muito bem dirigido, é do David Fincher, que ele fez um monte de outras coisas bacanas, ele fez essa série que tá agora agora não, né? Infelizmente cancelaram, mas é o Mindhunter. Ele já fez Zodíaco, eu já falei dos filmes dele aqui uma vez, ele fez Garota Exemplar. Então ele fez um monte de filme bacana e ele é um bom diretor, né? Ele fez A Rede Social, que é um dos mais famosos filmes dele. E tem bons atores no elenco, tem o Edward Norton, tem o Brad Pitt, tem a moça que faz a Marla também é famosa, tem até o vocalista tem até o Coringa lá, o cara que fez bem mal o Coringa, mas nesse filme ele tá muito bem. Então é um filme que é muito bom também tecnicamente, mas sobretudo em relação à história e ao que acontece. A violência naquele caso, inclusive, é bastante necessária, na minha opinião, porque tem muita coisa que é trabalhada e tratada através da violência, né? Através do dito clube da luta, que é onde os caras todos desgostosos, né? Todos os homens desgostosos ali, os homens que estão infelizes em suas vidas, porque elas não estão mais preenchidas, eles vão lá e descarregam lá no tal do clube da luta, né? E vem propósito naquilo. Então é outra coisa relevante do filme. Enfim, o filme é muito bom. Assistam lá se vocês não viram. Se vocês estão aqui agora porque vocês assistiram, porque senão vocês já ouviram um monte de spoiler, então pra vocês também eu estraguei o filme. Então é melhor que vocês tivessem visto o filme. Mas vocês que estão me ouvindo agora, porque vocês viram o filme, então deixem aí nos comentários o que vocês acham desse filme. E é isso pra hoje, pessoal. Forte abraço aí, então, e nos vemos na próxima. Até mais.